Guarani, a maior etnia indígena da América do Sul. Eram abundantes na Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil. Eles controlavam uma vasta extensão territorial. Uma delas, hoje chamamos de Brasil. Habitavam em sociedades descentralizadas e dividiam-se em diversos subgrupos étnicos. Diferenciam-se no modo de falar a língua guarani, língua esta do tronco tupi, também de praticar sua religião, e nas relações residiam em ocas, casas comunais dispostas de maneira circular ao redor de um espaço central, onde realizavam rituais e festejos. Eram considerados seminômades, ou seja, mudavam de lugar conforme iam se esgotando os recursos naturais. Para eles, a terra, Tecoa, é parte integrante da família, devendo ser respeitada e preservada. Sob o ponto de vista político, não possuíam organização estatal ou qualquer hierarquia política, mas alguns guerreiros e líderes espirituais eram valorizados por suas habilidades. Muitas vezes, diferentes tribos mantinham contato entre si em busca de cooperação devido à proximidade da língua falada. Eram caçadores e coletores. Os homens caçavam, pescavam, navegavam em canoas, guerreavam e preparavam a terra para o plantio, principalmente do milho e da mandioca. Já as mulheres colhiam as plantações, praticavam diversificados tipos de artesanato e cuidavam das crianças. Eles tinham o costume de andar nus, faziam pinturas corporais e usavam vários adornos com penas de aves. Suas celebrações e ritos eram conduzidos por pajés, figura esta que fazia ligação entre os nativos e a sua espiritualidade politeísta. Segundo relatos, eles praticavam a antropofagia, um ritual canibal, onde se acreditava que ao ingerir a carne do inimigo, sua força seria absorvida. Suas tradições eram passadas por meio oral, uma vez que seu idioma até então não possuía uma forma escrita. Dominantes nas regiões litorâneas do sul e do sudeste brasileiro, assim como nas bacias do rio Paraná e Prata, eles foram os primeiros a entrarem em contato com os europeus, e estima-se que sua população na época girava em torno de 2 milhões de habitantes ou mais. Porém, a partir de 1500, começaram a ocorrer expedições europeias, continente adentro, e na medida em que os europeus avançavam, diferentes populações guaranis eram encontradas e nomeadas pelos colonos brancos. O contato com os exploradores inicialmente foi pacífico, ocorrendo até mesmo o escambo, ou seja, trocas de materiais entre eles. Mas com o passar do tempo, a vida dos nativos mudaria drasticamente. Com a colonização, os portugueses aos poucos começaram a escravizar estes indígenas, pois desejavam obter mão de obra em suas plantações, e assim, muitos conflitos foram travados, com a baixa de milhares de nativos. Os bandeirantes eram exploradores que no período colonial realizavam expedições no interior do país. Eles caçavam e aprisionavam indígenas, vendendo-os como escravos para os fazendeiros. Eles também buscavam por ouro, prata e pedras preciosas. Eles foram responsáveis por dizimar diversos povos nativos, e aqueles que não aceitavam ser subjugados eram mortos sem nenhuma piedade por armas de fogo. Além das guerras, muitos nativos pereceram devido a doenças trazidas pelo homem branco, como a gripe, sarampo e varíola.
pois os nativos não possuíam anticorpos para resisti-las, sem mencionar o fato de que algumas vezes isso era feito de forma intencional. Os padres jesuítas também adentraram no território brasileiro em 1549, com o fim de catequizar os nativos, trazendo conceitos novos como o monoteísmo, o pecado e o uso de roupas. Eles construíram reduções, também chamadas de povos ou missões, onde muitos nativos abandonaram suas tribos para viver junto aos jesuítas. Nestes aldeamentos, eles tentavam educar os nativos aos padrões europeus, levando-os a abandonar o politeísmo, a poligamia, práticas canibais e além, é claro, de ensinar o catolicismo e a prática do uso de roupas. Em algumas ocasiões, os bandeirantes entravam em conflito até mesmo com os padres jesuítas, destruindo muitas missões e expulsando diversos padres. Tudo isso em prol da ganância e da escravidão. Desde 1500, no século XVI, eles sofreram perseguições e massacres por parte dos colonizadores espanhóis e portugueses nas regiões litorâneas do sul e do sudeste brasileiro, bem como nas bacias do rio Paraná e Prata. Pelas matas, os brancos levavam doenças que dizimavam aldeias inteiras. Sua ambição de conquista e riqueza acelerou a assimilação cultural forçada dos indígenas, a escravização e o seu uso indiscriminado como mão de obra. Para os Guarani, a terra é a origem da vida. No entanto, até hoje seu território tem sido devastado por violentas invasões lideradas por fazendeiros. Quase todas as suas terras foram roubadas, em virtude das crescentes pressões exercidas pela sociedade moderna. Os guaranis perderam áreas que jamais poderão tomar de volta. Embora estejam espalhados por 4 países, são considerados até hoje como um mesmo conjunto de povos que falam línguas muito semelhantes, têm costumes e hábitos parecidos, afinidade de interesses, além de traços históricos e tradições comuns. São pessoas que têm uma origem étnica comum, mas que foram se diferenciando entre si no decorrer desta triste história. Atualmente no Brasil, a população desta etnia gira em torno de 60, 70, 80 mil integrantes, conforme estimativas